trazer um outro assunto aqui para a Débora, gente, que é, olha, talvez vocês estejam acompanhando essa história aí nos portais, tem muita desinformação a respeito disso também, por isso a gente está trazendo a Débora aqui para esclarecer tudo para a gente, sobre a compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília, operação que ainda depende da aprovação de instituições como o Banco Central, o CAD, mas essa história está acontecendo, está dominando o noticiário aí, o BRB deve pagar 2 bilhões de reais. E aí, Débora, calma, eu sei que aqui tem um monte de assim, conceitos técnicos da economia, a Débora está aqui para ajudar a gente a esclarecer tudo. Mas então, 2 bilhões de reais por 49% das ações ordinárias, 100% das preferenciais e em 58% do capital total do Master. E aí o Ministério Público do Distrito Federal instaurou um inquérito civil que é preliminar, né? É uma nota... Tem um aspecto técnico que fala a respeito dessa investigação do Ministério Público, mas basicamente está apurando as circunstâncias dessa operação. Então, essa transação também está sendo apurada pelo Ministério Público de Contas, enfim, a investigação é para saber se tem indício de crime contra o sistema financeiro. Então, a notícia aqui, a Débora pode esclarecer para a gente, né, o que está em jogo nessa história e também porque está preocupando muita gente que já investiu ou queria investir, enfim, no CDB do Banco Master, que tem prometido um rendimento bastante importante, de até 20% ao ano, Rodrigo. Gabi, só para deixar claro que o BRB é um banco estatal, né? Então é a compra de um banco público, controlado pelo governo do Distrito Federal, ou seja, pelo Ibanez, comprando um banco, o Master, que tem todas essas suspeitas envolvendo a sua carteira e tal. Então, é uma operação que mistura altas esferas do mercado financeiro com altas esferas políticas. Só para esclarecer aqui, lembrei, é notícia de fato o nome dessa instauração, essa investigação preliminar do Ministério Público Federal. Débora. Aí a gente tem que entender, né, o que está por trás, antes de tudo isso, né, antes da compra, inclusive, dessa intenção de compra do BRB, muita coisa já estava acontecendo no Master. Né? Então, é um banco que ele já tinha uma carteira de crédito um pouco preocupante. Ele é um banco que normalmente ele tem políticas bem agressivas de captação. Ele é um banco médio, né? O Banco Master não é um banco grande, mas também não é dos menores, ele é um banco considerado médio. E para atrair o recurso, porque senão o recurso ele flui para os bancos maiores. Então, para tentar atrair esse recurso, o Master ele colocava taxas de remuneração nos seus títulos, né? Então, para captar mesmo o dinheiro das pessoas, taxas cada vez maiores. Então, não era difícil você encontrar um CDB do Banco Master pagando 160% do CDI. E o CDI, ele acompanha a Selic. Então, vamos imaginar que ele colocou esses CDBs à venda, então, para a gente aplicar 160% do CDI, quando o CDI não estava tão alto, e aí a Selic começa a subir. Essa dívida, ela começa a ficar mais cara. Então, ele tinha políticas bem agressivas para tentar trazer esses clientes para colocar o dinheiro no Banco Master. O problema é, esse dinheiro que era emprestado para o Banco Master por meio desses instrumentos de renda fixa, eram utilizados muitas vezes para emprestar ali para uma carteira de crédito que não era tão confiável assim. Então ele começou a ter alguns problemas já ali em relação à carteira de crédito. E um banco muito conhecido também por comprar direitos creditórios. Então, principalmente precatórios aqui. Então ele tem ali, você tem um precatório, você tem um dinheiro para receber. O banco chega para você no desespero e fala, você não sabe quando você vai receber esse dinheiro, vende para mim por um preço menor do que você tem a receber, eu te dou o dinheiro agora e você me dá esse direito de receber por você. Você vende o direito de receber o crédito. Você passa para o banco o direito que é seu de receber aquele dinheiro. E o Banco Master era muito conhecido, inclusive, por fazer esse tipo de negociação. Então ele tinha alguns ativos ali na carteira que já eram meio ali de se desconfiar, né? Então já tinham alguns ativos que poderiam dar indício de problema. E aí vem essa compra, né? E o Banco Master tem uma outra questão, que antes da compra, o BRB já vinha comprando os créditos do Banco Master. Então ele ofereceu ali entre os 6 bilhões que ele comprou, né, de créditos de outros bancos, 4,7 eram do Banco Master. Então, ele já tinha comprado ali uma parte dos créditos, dessa carteira de crédito do Master. E aí, o que acontece? Limpa o balanço do banco. E por que limpa? Né? A gente às vezes fala, limpou o balanço do banco, né? Mas não entende por que isso acontece. Porque quando você tem aqueles ativos de dívida,
né, no banco, você vai vender ali para outro banco ou para uma securitizadora, tira esses ativos do balanço, então você não vai mais carregar aquele risco esperando aquele dinheiro entrar, você recebe aquele dinheiro à vista, então entra uma injeção de dinheiro no banco naquele momento e você reduz e melhora alguns indicadores contábeis, tipo PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, que é tipo o fundo de decepções do banco ali. Basicamente é o banco falando, olha, eu emprestei um dinheiro aqui, tem uma parte que eu posso perder, pode dar ruim, então eu já vou provisionar a perda no balanço. E aí você provisiona isso no balanço. Quando você tira esse crédito, você também tira esse PDD, quando você limpa o balanço. Você tira essa provisão que você fez dos devedores que não iam te pagar. Então você melhora o lucro contábil. Tem toda uma questão também aí dessa compra de créditos que foi feita no ano passado, antes de comprar o banco. Então teve uma injeção de dinheiro no Banco Master, isso deu uma melhorada ali na carinha do balanço do Banco Master, para depois ele ser vendido para o próprio BRB por um preço mais inflado. Então isso começa a trazer algumas desconfianças aí em relação a tudo isso. E sem contar, né, além de tudo que eu já contei para vocês, ainda tem a questão, né, não só de limpar balanço, tudo, tem uma outra inflada de balanço que teve no Master, que foi a compra do Banco Voiter. Ele comprou o Banco Voiter Indusval, e ele, que era o antigo Indusval, então muita gente conhece assim, comprou esse banco por um preço bem descontado e começou a ter uma injeção de dinheiro ali, tanto do Voiter quanto do Will Bank, que era uma fintech. Então tem uma série de coisas no balanço que dão essa inflada, que não é ali um dinheiro que está entrando, mas sim um dinheiro que entrou sem recorrência, né? E tem aí também essa questão do Will Bank e do Voiter por um preço... o Will Bank, parte do dinheiro veio da compra do Will Bank, parte veio do Voiter, que comprou por um preço menor do que ele estava ali sendo comprado, né? E aí é como se você tivesse comprado um carro de 30 mil, que vale 50, e aí essa diferença você joga no lucro contábil de quem contou. Então, eles colocaram essa diferença no lucro contábil porque eles compraram com desconto. Então, deu uma boa inflada no balanço do Master para ele ser vendido logo em seguida. Então, isso está gerando uma série de desconfianças e também em relação ao tipo de ações que eles vão vender. Porque como eles vão vender só parte das preferências, só parte das ordinárias, que são as que têm poder de voto, ainda deixa meio que na mão do dono antigo. Então, é uma operação que ela acendeu esse alerta, não só por essas questões envolvendo essa venda, né, de créditos ao longo do tempo, o que deu uma inflada de balanço, um banco que vem inflando seu balanço o tempo todo para ser vendido logo em seguida, tentar melhorar os índices ali de Basileia também, ele tentou fazer isso, para ser vendido em seguida por um preço maior. E com toda essa questão envolvendo as ações do banco para tentar não mudar muito o controle do banco. Então, isso é o que está mais acendendo o alerta, e eu acho que é importante, né? Porque se você tem o modelo que está sendo proposto aqui, você compra 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais. As ações ordinárias, elas são ordinárias, esse nome vem de ordem, de você poder votar em assembleia. E aí você manda o CEO antigo com 51% do controle, então permite o BRB evitar a necessidade, inclusive, legislativa e tentar reduzir esses questionamentos do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Então, está tudo sendo feito de um jeito que é para gerar desconfiança mesmo, e por isso que tem gerado.